Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, eu quero convidá-los a levantar nessa noite, nessa manhã. Essa noite não, né? Turma da noite, glória a Deus, toca no pastor. Vocês perderam, o grupo da manhã tá forte, irmãos. Essa guerra não adianta nem lutar mais. Essa guerra aí foi vencida faz tempo. Gente, eu quero ler com vocês, segunda epístola que Paulo escreveu aos Coríntios. Os Coríntios não, a Timóteo. Segunda epístola a Timóteo. Amém? Glória a Deus. Segunda epístola de Paulo a Timóteo. Para você também que nos acompanha pela internet, paz seja convosco. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Eu quero ler o capítulo 3. Capítulo 3, 2 Timóteo. Glória a Deus, vai ser uma leitura um pouco extensa, mas é necessário lermos esse texto bíblico, né? O texto assim o diz. Você que tem vindo para a reunião, não tem trago Bíblia, compra uma Bíblia, irmão, física assim, ó. Pastor, mas eu tenho no celular, mas você sabia que o celular podia cair no chão e quebrar a tela hoje. Nossa, o pastor já chegou pesado. Não, eu trabalho e eu uso muito meu celular no meu trabalho, né? E eu coloquei todas as dívidas das clientes no WhatsApp. Aí meu celular quebrou, fiz o backup, mas não recuperou até o momento da dívida. Você entendeu como que é complicado? Então é bom você ter um celular também, eu acho que é uma tecnologia, mas pega uma Bíblia física. Uma Bíblia física para você, eu acho que é importante também para você ter desempenho. Quem tem facilidade para ler a Bíblia no celular aí, diga amém. Deus abençoe vocês, eu não sou dessa praia. Eu sou amém? 2 Timóteo capítulo 3 diz, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas, levam cativa mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jabes resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, o Senhor de todas me livrou. E também todos os que querem piamente viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Conjuro-te
Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra em tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo, diga comigo, porque virá tempo, em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conformes as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade. Diga comigo, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: cumpre o teu ministério. Pai, acabamos de fazer a leitura do texto. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Ela é viva e eficaz, Senhor. Se ela nos libertar, verdadeiramente seremos livres, Senhor. Permaneça conosco, ilumine-nos, Pai, e nos dê ousadia. É a oração que fazemos nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém. Pode tomar o teu assento, glorificando, bendizendo, exaltando o Rei da glória, Senhor nosso. Meus irmãos, nós estamos no mês da Reforma Protestante, o mês que julgo, pelo o pouco conhecimento que a gente vem adquirindo, de extrema importância para a igreja, para o povo de Deus. A igreja que surge no primeiro século, aquela igreja instituída por Jesus no dia de Pentecoste, ela pegou uma evolução muito rápida. Ela cresceu de maneira tão significativa que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, era apenas um grupo de pessoas na região da Judéia, Galileia, e ali na circunvizinhança. Mas ao término do livro de Atos dos Apóstolos, esta igreja está em Roma, capital do mundo, vamos dizer que era o centro do mundo, era Roma. Paulo preso lá, e de onde também vai escrever algumas epístolas. E o interessante é que após a morte de todos esses apóstolos, a igreja que outrora tinha toda uma doutrina seguida, homens que deram a sua vida, homens que se debruçaram pela palavra de Deus, pregando o evangelho, esta igreja começa a se distanciar. Era uma igreja que, ao olhar para o texto, a gente observa que o inimigo trabalhava de uma maneira diferente naquele período. O período da perseguição era um período onde os cristãos eram perseguidos de tal forma a renunciarem à sua fé. Hoje você chama qualquer pessoa de Senhor, mas chamar alguém de Senhor naquela época é o Senhor, a palavra Kyrios no grego. Quando diziam Jesus Cristo é o Senhor, é o nosso líder, é o nosso Senhor, é o soberano. E aquele que advogava para si esse título era o César. César queria ser o Senhor. E prova disso, as perseguições começaram a se intensificar. Ela começa porque já em Atos capítulo 12, o apóstolo Tiago, ele foi decapitado por Herodes. Herodes cortou a cabeça daquele apóstolo. O Pedro, em 64, foi crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo que está escrevendo essa carta, ele está próximo ao martírio e ele será morto também, decapitado por Nero, no período de Nero. O Nero, não ainda feliz, ele queria iluminar o seu palácio, a sua casa, e ele pegou alguns cristãos e colocou ele num poste, colocou pinche e colocou fogo para iluminar a sua casa. Então a perseguição ela começa de uma tal forma que os cristãos eles começam a se espalhar. Alguns cristãos, para poderem cultuar a Deus, hoje louvado seja o Senhor, que desfrutamos pela própria Constituição de uma liberdade religiosa que está ameaçada, mas outrora os cristãos iam adorar, cultuar a Deus
dentro dos túmulos, dentro das catacumbas, escondidos, porque eles eram perseguidos de maneira veemente. A perseguição era tão grande, que os maiores objetos de tortura foram criados, idealizados, para que pudessem matar esses cristãos. E essa perseguição vai sendo tão grande, mas o inimigo observa que quanto mais ele persegue, quanto mais ele trabalha, mais a igreja começa a crescer. Quanto mais ele prende, surge outra ali. Pessoas que eram mortas na fogueira, lançadas em caldeirões de azeite, pessoas que eram trituradas, lançadas nas arenas com um monte de leões, mesmo assim não era o empecilho, o obstáculo para que esses irmãos parassem. Quando você lê os historiadores como Suetônio, Tácito, outros homens mais que falam desse período, ele chama de praga os cristãos. Ele chama de peste do cristianismo que está crescendo, um bando de louco. Mas é um povo que vem se consolidando. A perseguição é tão grande, que para fazer parte da igreja tem que ser de fato um grupo de pessoas que nasceram de novo, que entenderam o evangelho, que estão dispostos a dar a sua vida pela causa da palavra de Deus. É nesse interim que vai surgir um homem que vai impactar a vida da igreja. O nome dele é o Constantino. O Constantino se converte, ele vai se tornar o imperador e ele, a partir de agora, vai fazer uma união entre o Estado e a igreja. Esse é o momento da história da igreja que há a unidade entre a política e a religião. A coisa começa a ser tão poderosa, e aí agora ele começa a investir o dinheiro dos impostos no cristianismo, porque foi através de um símbolo da cruz que Constantino conseguiu vencer uma guerra e se tornar o imperador. Constantino, então, agora, ele estabelece a religião cristã como a religião do império. A partir de agora, não tem paganismo, não tem serviço aos outros deuses, agora é o cristianismo. Então, agora começam a implementar o cristianismo. A igreja vai desfrutar agora de um grande prestígio, vai estar em todos os lugares, mas aí que está o problema. É nessas horas que começam a perseguição aos pagãos, e esses pagãos não se convertem, começam a ser cristianizados. E aqui eu poderia citar inúmeras pessoas que começam a se levantar contra esse sistema da igreja, porque a igreja começou a enriquecer. A igreja começou a se perder, começou a colocar incenso no culto, começou a adorar santos. Eu poderia citar as inúmeras heresias que na união entre igreja e Estado, que lá na reforma protestante os homens vão se levantar para ir contra toda esta heresias. O primeiro grupo que se levanta são os monges, que eles saem do povo, eles saem da cidade e eles vão viver nos desertos. E aí você tem inúmeras pessoas que vão viver uma vida distante da sociedade, se dedicando à leitura da palavra, à oração, ao jejum. É o primeiro movimento que começa a ir contra a igreja. Outro grupo também que se levanta são os donatistas. Esses donatistas estavam em seus cultos e do nada chegava algum imperador ou chegava o exército e pediam para eles entregar os livros, para eles negarem a sua fé. Um grupo de pessoas com medo de morrer entregavam os livros e eles abandonavam o evangelho, eles negavam a Cristo e daqui a pouco eles queriam voltar para a igreja. Os donatistas diziam: não, vocês negaram ao Senhor, vocês não é digno de estar aqui dentro dessa comunidade. Então os donatistas é um grupo também que já começa a falar sobre reforma. Porque hoje eu queria falar um pouquinho sobre o tema. Diga comigo: cuidando da doutrina da palavra. Eu vou falar sobre essa carta, vou explicar o que nós acabamos de ler, mas eu estou aqui pontuando porque eu estou motivado a falar sobre esse assunto. Uma coisa interessante é esses homens que começam a se levantar, gigantes da fé, como o próprio Ambrósio de Milão, João Crisóstomo, Jerônimo. Eu não tenho tempo para falar sobre eles aqui. Agostinho de Hipona, homens que vão se debruçando sobre a palavra de Deus e começam agora a defender a igreja. Mas existe um grupo que eu queria falar, que são os pré-reformadores.
Eu queria citar apenas aqui alguns pré-reformadores, que foram homens que foram os primeiros a ir contra ao império. Havia uma crise muito grande na época, irmãos, que nós anotamos aqui, uma crise política, havia uma crise espiritual e uma crise moral. A crise era tão grande que o Papa era o governante do mundo. E na época havia 3 papas. Quantos papas? 3 papas. Um em Roma, um vivendo em avião na França e outro vivendo em Constantinopla, cidade de Constantino, que ele tinha criado. Constantino já morreu, nessa época já morreu. Nós já estamos próximo da era que vai acontecer a reforma protestante. Século XIII, século XIV. É por aqui que os homens começam a se debruçar. Porque tem uma frase de Martin Luther King que me chama a atenção. O que me preocupa não é o gritos dos maus. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Diga comigo, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Se você vê uma injustiça, você vai ficar quieto ou você vai bater de frente? Se você vê alguém fazendo uma coisa errada, você vai ficar quieto ou você vai falar contra? As pessoas hoje estão se omitindo. As pessoas não estão se posicionando com medo de ser ridicularizado, com medo de perder quantos famosos, com medo de perder like, com medo de perder patrocínio. Eles negam o evangelho, eles negam a Jesus, porque eles estão querendo dinheiro. Nós vamos falar sobre isso aqui, dentro do texto que Paulo chama a atenção de Timóteo. Mas esses reformadores que começou com John Wycliffe, o Wycliffe foi um dos primeiros reformadores que começaram a bater contra o império. Ele falou, esse Papa está com muita autoridade, chamou o Papa de anticristo. Ele foi o primeiro a dizer que estava errado o abuso, a autoridade do Papa, e ele questiona com os seus escritos, e ele foi um dos primeiros a traduzir a Bíblia do latim para o inglês, favorecendo de forma poderosa. Esse homem de fato foi morto, e esse homem também será futuramente num concílio, ele será excomungado e será decretado heresia todos os seus ensinos. Mas aquele homem bateu de frente contra um sistema, sabe, que os levaram a tomar essa atitude, diga comigo, zelo pela doutrina. E quando ele morre, tem um grupo de pessoas que vão o seguir, que são os lollardos. Os lollardos, que quer dizer murmuradores, termo pejorativo que deram para esse grupo de pessoas que seguiam os ensinamentos de Wycliffe. E isso vai começar a disseminar. Esses homens, irmãos, são considerados, quando você estuda a palavra do Senhor, ele foi chamado de bisavô da reforma e estrela matutina da reforma Wycliffe. E aí você tem na Boêmia um homem chamado John Hus também. O John Hus, que se levanta contra todo esse sistema. E uma coisa interessante, em resumo, que ele coloca aqui, deixa eu tentar encontrar aqui, que eu fiz uma apostila interessante. Primeira coisa que eles colocaram, que a Bíblia deveria ser pregada livremente. A ceia deveria ser administrada pelo sacerdote, e o clero fosse privado de suas riquezas e vivesse na pobreza apostólica. 4, os pecados públicos e maiores fossem castigados, particularmente o pecado da simonia. Quem queria tomar conta de uma igreja grande, era só pagar bem, que tinha a oportunidade de liderar uma igreja grande. Irmão, a coisa estava tão bagunçada, é esse o cenário, que homens vão se levantar para a glória de Deus, para ir contra todo esse sistema, dando a sua vida, para que hoje a gente pudesse estar aqui sentando dizendo, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Poderíamos falar sobre Jerônimo Savonarola também, que foi um pré-reformador, que foi contra, na sua pregação, ele foi contra a corrupção da igreja, luxos e avarezas que contradiziam a fé, profetizava que a igreja teria que passar por uma grande tribulação, e ele também vendeu as propriedades do convento e deu aos pobres, e criticava os vestidos chamativos das mulheres, e por fim foi enforcado e foi queimado. Isso aqui são os pré-reformadores, de maneira que eu estou dando uma pincelada. Alguém liga para mim esse ventilador em nome de Jesus? Esses aqui são os pré-reformadores.
Mas uma coisa interessante do texto que eu li, eu quero ler com vocês outro texto, 1 Timóteo 4,16. 1 Timóteo 4,16. O que levou esses homens a ir contra a todo esse sistema de heresia foi o zelo pela doutrina. E hoje eu quero falar sobre o cuidado da doutrina. Obrigado. 1 Timóteo 4,16 assim diz: tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. Diga comigo, tendo cuidado da doutrina. Eu comecei a falar para vocês aqui, meus amados irmãos, que o diabo, ele começou com uma perseguição com a igreja. Mas a perseguição fazia com que a igreja continuasse a crescer. Ele mudou a tática, Lucas. O que ele vai fazer agora é tentar adulterar a palavra, é permanecer as pessoas desviadas dentro da congregação. E para a gente permanecer desviado dentro de uma congregação, é só você adulterar os ensinamentos da palavra de Deus. Hoje nós estamos vivendo um período que é o período chamado do relativismo. Esse período, ele é um período que se denomina quando você vai contra os absolutos e o que te governa é a sua própria verdade. E isso já está na nossa política. O que governa um país é a sua carta magna, que é a sua constituição. A gente só pode fazer aquilo que a Constituição permite. O legislativo, entre o Senado e a Câmara dos Deputados, eles só podem estabelecer lei que estejam em consonância, coadunados com a nossa Constituição. O nosso Supremo Tribunal Federal, a nossa Suprema Corte, que deveriam ser o guardião da Constituição, deve interpretar aquela Constituição a favorecer a harmonia entre os poderes. O Poder Executivo, que é o governo federal, ele só pode governar também pautada pela Constituição. Sem a Constituição, um ataque à democracia, de fato, nós estamos em ruína. Então, o que governa uma nação é a sua Constituição. Agora, quando eu interpreto da minha forma, do meu jeito, aí começa a vir leis abusivas, começa a vir coisas fora do normal, e aí o que precisa? Alguém que se levante e diga, está errado. Mas se levantar e dizer que está errado, você pode ser preso, você pode ser censurado, você pode ser perseguido, vão te chamar de um monte de coisa, mas você tem que entender, se você está levantando pela causa certa, você não pode ter medo, você se levanta porque Deus é contigo, e ainda que a gente paga com a própria vida, nós vamos glorificar e bendizer o nome do Senhor. O inimigo, ele tem se infiltrado nas igrejas procurando adulterar a palavra de Deus. E isso é tão preocupante, porque tudo nas nossas vidas, a gente pauta a nossa vida pela palavra. E no partir do momento que a igreja abandona o mais importante, que é a palavra, é uma igreja que está à falência. Uma igreja que não tem zelo pelas escrituras sagradas. Por isso que eu tenho uma grande dificuldade. Cristão que se diz que nasceu de novo, que não consegue ficar 5, 10, 20 minutos em contato com a Bíblia Sagrada, mas gasta 3, 4, 5 horas em redes sociais. Um crente que não consegue se debruçar sobre esse texto, cumprindo os Salmos 1, que bem-aventurado aquele que medita de dia e de noite, que será árvore plantada junto a ribeiros, que dará o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que faz prospera. Quem tem contato com a palavra vai prosperar. Quem tem zelo pela Bíblia Sagrada prospera. Quem cuida da doutrina, Deus cuida também. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir. Mas nós estamos vivendo uma época hoje que está vendo um monte de doutrinas erradas infiltrando dentro da igreja e ninguém está fazendo nada. Porque não tem percepção espiritual. A maior prova é você olhar nas redes sociais o que tem de gente desviada, falando de igreja, querendo ensinar a igreja,
nunca leram a Bíblia toda, não conhece teologia, não conhece história da igreja, mas está querendo falar de igreja, está querendo falar sobre amor, está querendo falar sobre um monte de coisa. São hipócritas, faladores, não tem a palavra de Deus, mas nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, sabe o que está ainda conservando esse mundo? É uma igreja que se levanta dizendo está errado, o evangelho de Jesus Cristo é assim. Cadê os crentes que vão se levantar, não para arrumar discussão, não para arrumar briga, mas a briga que vai ser levantada é em defesa dessa palavra, em defesa dessa doutrina. Quando eu vou para a primeira carta que Paulo escreveu a Éfeso, você já vê Paulo tendo problema, mas a segunda carta que Éfeso recebe de Jesus, dentro da igreja tinha 2 tipos de doutrina. Quantas doutrinas? O capítulo 2, na igreja de Éfeso, verso 6, tinha um grupo que seguia as obras dos nicolaítas. Como uma igreja vai seguir uma doutrina totalmente diferente? Doutrina dos nicolaítas. E continua ainda falando que na igreja de Pérgamo, capítulo 2, versos 14 e 15, na igreja de Pérgamo tinha a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. E fora a doutrina do evangelho, que deveria ser seguida. Dentro de uma igreja, tinha uma doutrina chamada doutrina dos nicolaítas e doutrina de Balaão. Não se pasme, meu amado irmão, porque Judas escrevendo a sua epístola, porque o diabo começou a mudar a tática. Eu persigo, ele é morto e vai para o céu. Então eu vou desviar, deixar ele desviado dentro da igreja. Eu vou adulterar a palavra de Deus. Pastor, mas tem um monte de gente seguindo um líder errado, pregando errado, mas é um povo sincero. Mas estão, sinceramente, todos enganados. Um cego guiando o outro vai para onde? Para onde vai? E você está achando que Deus só vai cobrar desses pastores que estão sentados aqui? Deus vai cobrar de vocês também, que não pega a Bíblia para ler e conferir as Escrituras. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. A igreja bereana é quando o pastor pregava, eles olhavam e iam ver, o pastor pregou, está certo, está na Bíblia. Mas hoje ninguém está mais examinando, estão pregando um monte de heresia, estão levantando a mão e glória a Deus, nada, a gente tem que analisar. Se está na Bíblia, a gente vai dar glória, porque vem da palavra do Senhor. Na igreja que Judas está escrevendo, tem uns que entraram pelo caminho de Caim, pelo engano e o prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. A igreja de Corinto tinha um partido, uma igreja dividida. Tinha um grupo de pessoas que falou, eu sou de Paulo. Outro grupo falou, eu sou de Pedro. Outro grupo falou, eu sou de Apolo. E os piores eram os que falavam que era de Jesus. Porque assim, os de Paulo ainda obedecem a Paulo. Os de Pedro obedecem a Pedro. Os de Apolo obedecem a Paulo. Os de Jesus não obedecem ninguém. Não tem pastor para ele. Jesus é o meu pastor. E Paulo falou, fui eu que morri por vocês, foi Pedro que morreu, está Cristo dividido, nós somos um corpo, aleluia. Jesus é a cabeça, aleluia. São estas coisas. O Paulo, quando acabei de fazer a leitura da segunda carta a Timóteo, ele diz que sofreu algumas perseguições em Listra e Icônio, é a região da Galácia. Ele escreveu uma carta para a Galácia e ele disse o seguinte, mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos. O Paulo viu que Pedro estava indo contra o evangelho, o próprio Paulo repreendeu Pedro na presença de todos. Olha o irmão que está do seu lado, diga para ele, no reino de Deus não tem amizade. Como assim no reino de Deus não tem amizade? Está errado? Palavra. Está errado? Corrige. Quando eu era de outra denominação e pastoreava uma igreja, e às vezes via membros de outra igreja que estava errado e o pastor dele não o pastoreava, o que eu fazia? Eu podia falar, não é a minha jurisdição. Faz ideia? Que nem jurisdição, irmão, está errado. Mas você não é meu pastor, mas não interessa, recebe. Eu vou e pregava, falava a verdade. Porque nós estamos vivendo um povo hoje, irmão, graças a Deus isso não acontece na Ágape. Aleluia. Um povo que não quer ser pastoreado. Mas se o pastor chamar a atenção de alguém, eu não vou mais para a igreja. Então você está errado, irmão. Você não está no evangelho.
levantou liderança para corrigir e te conduzir, meu amado irmão, através da palavra de Deus. Para a igreja de Filadélfia, Jesus falou o seguinte: vocês têm pouca força, mas ainda dá para guardar a minha palavra. Vocês têm pouca força, mas dá para guardar a minha palavra. Mas eu quero que vocês permaneçam comigo no texto da segunda carta de Timóteo, capítulo de número 3, versos de número 1. Perseverando na sã doutrina. Eu quero ficar nesse texto, nós vamos ficar nesse texto. Diz assim, capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. A gente se preocupa e diz assim: pastor, quando que vai inaugurar os últimos dias? Conforme Hebreus capítulo 1 diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias, diga comigo, nesses últimos dias, pelo Filho. O que o escritor aos Hebreus está dizendo, que os últimos dias foi inaugurado há 2022 anos atrás. Você está aí achando que os últimos dias é agora? No período de Jesus, quando ele veio à terra, deu a inauguração dos últimos dias. É isso que leva a Pedro, quando está inaugurando a igreja em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia de Pentecoste. Ele diz: olha, a promessa de Joel é que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então os apóstolos viveram, a igreja do primeiro século viveu, toda a igreja medieval, a baixa idade média, a alta idade média, o período da reforma, pós-reforma, iluminismo, humanismo, todo esse período viveram os últimos dias. E nós estamos muito mais próximos, vamos se dizer, do retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, uma coisa interessante que eu fui procurar a palavra: sobrevirão tempos trabalhosos. Gente do céu, ser pastor nos últimos dias é uma das missões mais impossíveis que tem. Eu não vou falar impossível, porque o impossível é o que não tem a possibilidade. Poderia colocar improvável, aquilo que eu não consigo provar. Ser pastor nos últimos dias é trabalhoso. Eu não sei se você tem a tradução, mas o texto diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Quem tem a tradução tempos perigosos? Tempos terríveis. Esses tempos terríveis, o próprio texto dá por quê? Eu vou mostrar quem são o grupo de pessoas que a gente vai enfrentar nos últimos dias. É decorrência disso, irmão, quando a gente vai para as mídias sociais, principalmente agora, até dia 30 de outubro, a guerra, irmão, Facebook, Instagram só dá política. Política, para lá e para cá. Esses dias eu entrei num post de uma pessoa, mas eu não fui na finalidade de discussão. Eu fui na finalidade de impor, colocar aquilo que eu acredito. Coloquei e ela falou que não concordava e para me postar na minha página. Faz na sua página, na minha não. Mas eu falei assim, eu achei que o post era público, né? Por isso que eu sou a favor de uma liberdade de expressão. Mas disse para ela, minha proposta não era discussão. Antes, de forma respeitosa, trabalhar um diálogo. E assim acabou na benção, foi tão tranquila. Ela falou: amém, pastor. Eu falei: glória a Deus, estou por aqui se precisar. E se estiver assistindo, Deus abençoe tua vida. Outra excluiu a minha publicação. Já falou: não quero nem conversa, já excluiu. Eu falei: glória a Deus por isso. Mas quando a gente olha, irmãos, o mundo que nós estamos vivendo, eu vou pegar a palavra para você, no grego, que significa esse tempo perigoso, esse tempo trabalhoso. A gente acha que é trabalho, né? Olha o que é essa palavra perigoso. Relativo àquilo que causa problema ou dificuldade. Com a implicação de violência. Difícil, tumultuado, violento. Melhor tradução, as pessoas irão sofrer muito.
É nesse contexto, irmã Ieda, que eu e você, e todos que estão aqui me ouvindo hoje, precisa cuidar do mais importante, a palavra de Deus. Porque o grupo de pessoas que eu vou começar aqui, 19 características, afastados de Deus, não servem. Mas esse grupo de pessoas que estão afastados, que nós vamos ler, são um grupo que não podem estar na igreja, porque a igreja mandou para fora. Mas o texto diz que ele vai entrar em casa de algumas pessoas loucas, que são nécias, imprudentes. Tem um grupo de pessoas que eles vão conseguir arrebatar. Mas Paulo está falando, mas tu, você, sabe aquele negócio? Eu não gosto daquela questão, mas ele não fez, eu não vou fazer, né? Ele foi, eu tenho que ir. Ele chega atrasado, eu também chego atrasado. Ele faz isso, eu também vou fazer. Irmão, o mundo pode desviar. O mundo pode fazer, as pessoas podem pecar, pode se prostituir, mas tu tem que ser diferente. A Bíblia diz que nos últimos dias, muitos vão se apostatar da fé. O amor de muitos vai se esfriar. Mas aquele que perseverar até o fim, é os que serão salvos. A luta vem, a dificuldade vem. Estão tentando rasgar a Bíblia Sagrada, mas ainda tem alguém que vai se levantar e vai dizer, está errado! Estão aceitando práticas homossexuais dentro da igreja, estão aceitando um monte de práticas nefastas dentro da igreja, mas cadê aquele povo que vai se levantar e vai falar, está errado, vão chamar a gente de homofóbico, vão chamar a gente de um monte de coisa, não tem importância, meu amado irmão, se fizeram a ele que era um madeiro verde, imagine a nós, a madeiro seco, se perseguir os profetas, a gente também vai ser perseguido, mas quando a gente for perseguido, é pra gente se alegrar, porque grande vai ser o nosso galardão, diz o Senhor dos Exércitos. É um tempo de perigo, é um tempo de trabalho. A gente pode ser, irmão, perseguido ao ponto de tirar a nossa própria vida pela defesa dessa palavra. E aí ele começa com duas palavras interessantes. Olha o que o texto diz, 2 Timóteo. É desses dois tipos de pecado que vai derivar todos os 19 que eu vou citar aqui. Ele diz o seguinte, as primeiras duas egoístas, ele coloca, são os pecados pais, dos quais é gerado o restante da infame ninhada. Olha o que ele diz, versos 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos. Aí ele explica por que vai vir um tempo trabalhoso. Porque haverá o quê? Ele está falando que esses dias de trabalho é por causa dessas pessoas que ele vai começar a listar agora. Mas olha as duas primeiras características. Porque haverá homens amantes de si mesmo e O que é uma pessoa avarenta? Com amor ao? É desses dois tipos de pecado, amar a si mesmo, amante de si mesmo, que é uma pessoa egocêntrica ao extremo. E quando eu amo a mim mesmo, eu penso nos meus deleites, o que eu estou fazendo para Deus? Eu não estou nem aí para Deus. E tem muita gente dizendo, Senhor, pastor, eu creio em Deus, mas só vive como se Ele não existisse. Fala que crê em Deus, mas nega com a obra. Diz que Deus está no coração, mas nas práticas condena e crucifica o Filho de Deus. E aí ele coloca, homens amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente a pais e irmãos, ingrato, profano, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. A palavra caluniador aqui é diabolos, incontinente, cruéis. Olha o que diz o versos 14. Versos 14 não, é o 14 aqui que eu coloquei. Sem amor para com os bons. Gente, eu usei esse exemplo num dia. Lembra do Lázaro que entrou lá naquela fazenda e matou? Vou usar um exemplo só. Ele estrupou a mulher, matou o filho e matou o pai, lembra? E arrastou aquela mulher quase 6 quilômetros. Quem lembra desse cara? Quando uma pessoa dessa morre, a gente queria que todo mundo fosse salvo, sim ou não? Mas quando a pessoa má faz coisas dessa natureza, é automático você ficar irritado, bravo, sim ou não, irmão? Dá uma repulsa, não dá? Mas a gente queria que o evangelho pudesse alcançá-lo.
normal gente má se dando mal? Não é que é o desejo nosso, eu estou tentando trabalhar. Vamos ser sem hipocrisia. Quem está conseguindo entender? Sabe que uma pessoa é ruim e dá errado na vida dela? Não, que é bem feito, não é isso que eu estou falando. Mas é normal, você fala, só ela plantou, ela está colhendo, sim ou não? Agora imagine uma pessoa boa, ajudando todo mundo, plantando só o que é bom, e ter alguém se levantar contra uma pessoa dessa. O texto diz, sem amor para com as pessoas boas. Sabe que você faz, não serve. Esse é o tipo de pessoas que a gente vai trabalhar nos últimos dias. Tempo difícil. Eu tenho falado para vocês, pastores, estudem, aprendem. Porque se vocês não aprender, vocês vão apanhar, vocês vão sofrer mais. Vocês vão sofrer tanto para pastorear. Aí tem uns que vão perder a vida, tem uns que vão querer tirar a própria vida, porque é grande. Mas aquele que tem a dedicação de meditar na palavra de Deus, se dedicar à palavra, Deus dá estratégia, Deus dá caminho, Deus dá paz, Deus dá direcionamento, Deus dá os caminhos. Porque Ele já está nos avisando. Uma coisa interessante, os perigos decorrentes desse momento é consequência de pessoas que acabamos de descrever e suas características. E o Pedro já advertia a gente, ele disse na sua segunda epístola, e também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. Um grupo de pessoas trajadas de aparência de piedade, mas são pessoas desqualificadas e reprovadas. Uma gama de pessoas que viraram as costas para Deus. Aí sabe o que mais me preocupa? É uma parábola que eu vou ler para vocês agora aqui. Preste atenção. Propôs-lhe outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Diga comigo, boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem, então, o joio? E ele lhes disse, um inimigo que quem fez isto? E os servos lhe disseram, querem, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Diga comigo, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Desculpa, eu preciso pregar isso. Às vezes pode estar do seu lado um joio. Dá uma olhadinha para ele, vê se ele é trigo, vê se ele é joio. Dá uma olhadinha, dá uma olhada. Ele parece. É semelhante o trigo. E às vezes na hora de você querer tirar o joio, você tira quem? Tira o trigo. Mas o papai está deixando crescer junto. Então aqui dentro da igreja tem joio e tem trigo, infelizmente. Joio e trigo. Em todas as igrejas tem joio e trigo, estão crescendo junto, mas vai chegar um dia que o papai vai separar o trigo, vai colocar no celeiro e o joio vai ser queimado no fogo. Então, meu amado irmão, está na hora de se arrepender. Se você é joio, está vivendo uma vida promíscua, quando você vem para a igreja, você coloca a capa da santidade, aqui você dá glória, aqui você louva o Senhor, e quando você sai por essas portas, tem que glorificar o Senhor do mesmo jeito, na faculdade, nas redes sociais da sua escola, na maneira como você trata seu filho, seu marido, em todas as maneiras de fazer negócio. A gente é crente ali, é crente aqui, é crente lá, é na rua, é voltando, em todo lugar a gente é crente, porque quem morreu por nós chama Jesus Cristo de Nazaré, e a gente vai dar conta do recado, porque quem habita dentro de nós é o Espírito Santo da verdade. É dentro. Mas existe presas fáceis. Olha o que o texto diz no verso 6. Porque dentro da igreja, irmão, uma coisa que a gente precisa pedir, você que não tem dom espiritual aqui, pede para Deus em nome de Jesus. Diga comigo, discernimento de espírito. Tem gente que eu bato o olho e falo, meu, não desce.
sou político, paz. Mas eu estou ali, só na sabedoria. Vou analisando. Jesus nos deu dicas. Diga comigo, árvore, você conhece pelos frutos. O que você está produzindo? Adiante. Árvore má não produz bons frutos. Foi citada alguma coisa da figueira aqui hoje, só folhas, né? Aparece. Aí chega lá, não tem nada. Só tem aparência. Mas o texto diz, esse grupo de pessoas, esse tempo difíceis, ele vai conseguir levar um grupo de pessoas. Quem é o grupo de pessoas que eles vão levar? Que vão ser levadas. Gente, é tão ruim quando você vê alguém desviando, né? Se perdendo. Todos que se perdem são os que não cuidam, não se esmeram, não têm um mínimo de respeito pela Bíblia, não a lê, não tem comprometimento, não participa. Eu não tenho dinheiro para participar da teologia, está de graça a EBA toda sexta-feira para você. Tem um número de YouTube lá que você pode assistir pregações da própria igreja. Nós temos 1 ano de pregação aí. Enjoou de mim? Assista o Renilson, assista a Luana, o Pedro. Tem um tanto de gente de você ouvir lá. Não gosta do Renato. Coloca lá a Kelly. Não tem problema. Mas vai se dedicar. Mas não, vou ficar onde? No TikTok. E hoje gera ansiedade, porque o TikTok é quantos segundos? Um videozinho ali, irmão. É por isso que chega aqui e não consegue comer comida. Nossa, de novo essa pregação. Vai ouvir, tá na ágape, vai ouvir. Sabe como a criança não quer comer? Mãe, eu não quero feijão. Vai comer feijão, vai comer. Eu não quero salada, come salada, que salada é bom, aleluia. Vai comer querendo ou não querendo, vai comer. Mas essa palavra que vai te levar para o céu, vai chegar um dia que a igreja vai ser arrebatada, e você vai falar, pastor, valeu a pena. Cada chicotada, cada palavra dura, mas é a palavra que vai te levar para o céu, é a palavra que vai te libertar, meu amado irmão, porque o mundo está massageando o nosso ego. E o texto diz, verso 6, eu não estou bravo. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas. E levam quem? O que levam mulheres presas? E aqui serve para homem também, irmão. Mulheres nécias. O que uma pessoa nécia? Imprudente. O que uma pessoa imprudente? Que não tem prudência. E quem não tem prudência não tem sabedoria. Sabe que não tem sabedoria? Porque não tem temor. Porque quem tem temor tem sabedoria. Porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E quando você tem temor, você é como José. Você está no palácio, não tem ninguém te vendo. Alguém vai dar em cima de você. Você fala, eu não posso fazer isso, eu tenho temor. Tem alguém que está me vendo, os olhos do Senhor e está em todo lugar. Eu sou crente na igreja, mas aonde eu for, eu também dou testemunho que eu nasci de novo. Pastor, eu não vou tirar meu título, eu não vou tirar meu RG aqui no Poupa Tempo do Pirajussara. Muita gente. Vou para Santa Amaro, ninguém me vê. Teve um que foi trair a esposa. Foi trair lá num parque. Mas sempre tem alguém no parque andando de bicicleta. Olha lá. Pai do Senhor. Pastora Lídia foi lá para os Estados Unidos. Encontrou alguém do Brasil? Encontrou alguém do Brasil? No shopping? Normal. Esse dia eu fui assistir um cinema. Eu e a minha esposa aqui. Dando um beijinho. Para, Renato. Minha esposa. Casei, é minha. Vou gastar ela. Aí quando acabou o filme, alguém olhou e falou, e aí, Renato? Eu falei, não acredito, meu. No cinema, meu. O texto diz a segunda característica dessas pessoas, diga comigo, carregadas de pecado. Uma pessoa que está carregada de pecado é uma pessoa que não ora. Porque quando a gente ora, a gente, Pai, perdoa os nossos, assim como nós perdoamos. É por isso que a Bíblia nos ensina, não é o pão nosso de cada dia, a oração também é todo dia. Você sabia que tem oração toda sexta-feira aqui na igreja? Você só não vai para o céu se você não quiser, meu amado irmão. E o que te leva para o céu não é a oração, o que te leva para o céu é Jesus, que é o único caminho.
Terceira característica, levadas de várias concupiscências. Paixões que se instalaram por não viverem uma vida no Espírito. Andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A palavra andar é peribatel. É andar de maneira correta, tá entendendo? E Paulo diz, quem está em Cristo não há nenhuma condenação. Porque eles vivem segundo o Espírito. Eles não andam segundo a carne. Mas a terceira característica dessas pessoas é várias concupiscências. Tem gente que tem uma queda para uma área de pecado. Tem gente que é pro lado da mentira, outro é pro lado da calúnia, outro pela pornografia, outra prostituição, outra lascívia. Cada um tem uma área. O que você precisa fazer? Buscar ao Senhor. E buscando ao Senhor, andando em Espírito, Deus vai dar vitória para você. E eu encerro nessa manhã, caminhando para o final, o versos de número 10, capítulo 3, versos 10. Depois de apresentar tudo isso, Paulo diz o seguinte para Timóteo. Timóteo, o tempo vai ser difícil, perigoso. Olha o grupo de pessoas que você vai trabalhar. Tem uns que nesse caminho serão levados cativas. Mas quem é o grupo de pessoas que foram presas cativas? Olha que diz o versos de número 7, que aprendem sempre, mas não chegam ao conhecimento da verdade. Alguns resistem à verdade. E o diabo pega essa presa fácil. Só você ver a parábola do semeador. A parábola do semeador, a semente é boa, lançou, o diabo falou, não deu entendimento para a palavra. O diabo falou, opa, essa palavra aqui podia mudar a vida dele, ele não quer, desprezou, ele comeu a semente. Agora tem um coração aí cheio de pedra, não tem raiz, a palavra vem, não tem raiz, não vai muito longe, o sol vem, bate, queimou, não dá fruto. Tem a terra com espinho, semente sufoca, não dá fruto. Mas quando a palavra cai em terra boa, é o que disse Jesus, é aqueles que ouvem as minhas palavras e as pratica. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. O vento bateu, mas a casa estava na rocha. O rio chegou, mas a casa estava na rocha. A chuva chegou. Quem está dizendo que a chuva não vai vir? Quem te disse que não vai ter prova, que não vai ter dificuldade? Mas quem está na rocha, ele dá até aquela envergada assim, mas ele volta. Tem uns que começam até a surfar, ó glória, deixa o vento bater, ele é como a palmeira, ele dá aquela envergada, fala vai cair, vai desviar, vai entregar a chamada, não vai não, porque ele firmou a casa na rocha, e quem está firmando não tem prova. Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A nudez, a espada, a fome, a perseguição, a altura, a profundidade, a largura. Não tem criatura, não tem anjo, não tem demônio, não tem pastor, não tem Lula, não tem política que vai nos tirar da presença de Deus, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nós estamos na rocha, meu amado irmão. Pergunta para o teu irmão, tu tá na rocha ou tá na areia? Pergunta para ele, tu não está dormindo no culto não, né? Graças a Deus que eu tenho visão aqui, daqui eu olho, hein? Mas ele diz, olha, tu porém, está todo mundo desviando. Aponta o dedo para o irmão e fala assim, tu porém, fala assim, você é crente, irmão. Quer com desculpinha para querer desviar, não. Eu nunca vou me esquecer do evangelista Douglas. Não sei se o Billy estava comigo. Nós fomos visitar um irmão. O irmão começou a levantar um monte de problema na igreja. Eu estava no início da minha fé, né, irmão? Eu estava... Primeira igreja, estava apaixonado por ela. Eu falei, não, irmão, pastor, para. Ô, irmão, deixa eu falar uma coisa. Se você quiser desviar, você desvia. Não fica arrumando desculpa, não. Sabe aquela pessoa que quer desviar e fica arrumando desculpa para desviar? Desvia! Nem ficar enganando. É que a gente quer, né? Ô, irmão, não, vamos orar, né? Tem uns que Deus levanta. Cadê o João Batista que Deus levantou para falar a verdade? Às vezes dá aquela enrolada, fala, não, irmão, não, vai se converter, raça de víboras.
Tem uns que é mais incisivo, né, pastor Renilson? Mas o Paulo falou o seguinte: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Você tem seguido doutrina, modo de viver, conduta. Tem seguido a minha intenção, propósito, tem seguido fé. Você tem vindo a minha longanimidade, a minha caridade, que é o amor, a minha paciência, que é a perseverança, as minhas perseguições e aflições. As inúmeras características alistadas por Paulo é decorrente apenas de uma: doutrina. Tudo que vai acontecer agora parte de um absoluto. Diga comigo: doutrina. O Salmo 91, todo mundo quer que o mal não chegue na tenda. Não quer que peste que ande da escuridão te atormente. Mortandade que assole ao meio-dia. A gente não quer tropeçar com os pés nas pedras. A gente quer que 1000 caia ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Mas a gente quer que tudo isso aconteça vivendo na mentira, sem cultuar o Senhor, sem honrar a chamada, deixando Deus de lado. O Salmo não diz isso. O Salmo começa: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aí quem está no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, aí ele pode dizer: direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, porque a tua verdade é escudo e broquel, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Não, eu não estava no pancadão não, eu estava debaixo das asas do Onipotente. Eu não estava na mentira, eu não estava vivendo uma vida promíscua. Eu estava compromissado com o Evangelho, eu estava compromissado com a palavra do Senhor. E quem está debaixo das asas do Senhor, fica tranquilo: 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nós não seremos atingidos. Paulo falou: Timóteo, tu tens seguido a minha doutrina, porque a doutrina influencia na conduta. Quem tem palavra, influencia na conduta. É a palavra que te dá. E aí, olha, doutrina produz conduta. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Por que eu ando corretamente? Porque tem luz, a palavra te ilumina. Agora quem está na treva não vê nada, está cego, está perdido, mas numa hora ele cai, se arrebenta, perde a vida. Mas quem está com uma palavra, ela vai iluminando. Tem uma hora que a gente vai para um caminho errado e a palavra fala: não, aí é perigoso, vem para aqui. A palavra de Deus te dá o guia, e o Espírito que habita dentro de você, ele te conduz na verdade. Quantas pessoas já tentaram tirar você da igreja com fofoca, com perseguição, tentaram levantar um monte de calúnia, mas a palavra de Deus se levanta ao teu favor e fala: filho, nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar. Eu sou contigo, diz o Senhor dos Exércitos. A doutrina produz propósito. Pelos teus testemunhos, pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Doutrina produz fé, e a fé vem pelo e ouvir o quê? Doutrina produz também a paciência, não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E é na palavra que ensina que a tribulação produz paciência. Então é a doutrina que produz a paciência. Mas a doutrina também produz amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Coloque-se de pé. A doutrina também produz uma coisa que eu não sei se você está muito afim. Cadê o povo? Só quem gosta de Nutella aqui gosta, levante a mão. Quem gosta de Nutella? Nutella é bom, irmãos? Agora, cadê os crentes Nutella? Tem uns crentes Nutella aí? Tudo é direta para os Nutella. Você acredita que a igreja é um conjunto de pessoas que ainda pecam? Teve alguém que não pecou para vir para o culto hoje? Só a Tamires, acabou de pecar. Agora pecou. Todo mundo aqui, não tem para onde correr. Brincadeira, besta, mas eu entendi.
Tem uns que já brigou com a sua esposa para vir pro culto, né? Tá indo pro casamento? Mas a doutrina, ela produz uma coisa. Diga comigo, perseguição. Quando a gente foi alugar aqui o espaço, o Hélio, muito grande. Levantaram calúnias, dizendo que eu estava traindo a minha esposa. O melhor lugar para trair minha esposa, ainda falaram, foi no Shopping Tabuão. E tinha foto ainda. Querendo desestabilizar o projeto. Mas uma coisa interessante é que Paulo, no versos 14, disse o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu e de que foste inteirado, sabendo de quem você aprendeu. Quem é o teu pastor? Onde você congrega? Quem te lidera? Você sabe onde ele mora? Qual é a vida dele, a intenção dele? Uma coisa que a gente tem procurado criar nessa comunidade, viemos de uma reunião, parabéns a todos que vieram para a reunião, aqueles que deram no mínimo a satisfação, que se compromete com o projeto. Mas a comunidade que a gente quer construir é uma comunidade que defende a própria comunidade e que defende o evangelho pregado nessa comunidade. Você sabe onde você congrega? Quando alguém se levantar contra algum irmão, você pode aceitar acusação contra outro irmão? Um falar mal do outro? Quando alguém fala assim, irmão, queria falar mal do irmão, fala para ele, peraí, deixa eu chamar ele no zap aqui, peraí. Chamado de vídeo. E aí, Vaso, tudo bem? Teu irmão querendo falar mal de você aqui. Fala aí, Vaso. Ele vai falar? Então fecha a boca. Não seja um diábolo caluniador. Paulo disse, saia da sua boca apenas o que for para produzir edificação. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, somente o que for produzir, edifica. Se não vai edificar, fica calado. Estou na portaria, chegou alguém, e aí, irmão, está desviado? Não. Paz, meu amado, você é importante para o projeto, quem entendeu? A nossa comunidade é muito madura nisso, graças a Deus. Uma salva de palmas por essa comunidade aqui. Mas Paulo disse, a doutrina também produziu perseguição e aflição. E sabe o que ele diz no Salmos 119? Olha que lindo que ele diz. No Salmo 119. Antes de ser afligido, eu andava errado. Mas agora eu guardo a tua palavra. Foi bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Tem gente que vai apanhar, Deus vai triturar só para aprender a andar bonitinho. Pastor, como eu faço para não apanhar? Anda bonitinho. Correto. E Paulo, eu encerro aqui dizendo, o versos de número, capítulo 4, verso 5. E eu quero fazer menção do que Paulo fez para Timóteo. O velho e futuro Marte Paulo aconselha o jovem Timóteo diante de Deus e do Senhor Jesus. Ele fala assim, eu estou morrendo. Vão matar a minha vida. Mas eu estou falando isso diante de Deus e diante de Jesus que vai vir julgar você. Prega a palavra. Porque vai chegar um tempo, diga comigo, virá um tempo. Não vão mais suportar. Vai chegar uma época que jovens vão viver uma vida íntima sexual. Porque tem igreja que vai deixar. Vão aceitar a masturbação dentro da igreja. Vão aceitar casamentos do mesmo sexo dentro da igreja. Vão aceitar um monte de patifaria dentro da igreja. Não vão mais suportar a palavra. Não dá, pastor, mais. Não dá mais para suportar isso aqui. Mas Paulo falou, Timóteo, tu cumpre teu ministério. Pode desviar quem quiser, irmão. Pode abandonar o barco, pode entregar a vida para o Satanás, pode fazer o pacto com quem quiser. Eu, porém, eu vou adorar o Senhor. Grupo de louvor, por favor, vem para cá. Quero adorar com um hino.
Eu montando essa mensagem, a gente fica preocupado, Bruno, que eu sei que é um alimento denso, é difícil. Mas o próprio texto disse, eu não posso pregar o que você quer. Porque nos últimos dias as pessoas vão ter coceira no ouvido, vontade de ouvir o que quer. Porque se eu trouxesse aqui um coach para pregar aqui, um Tiago Brunet da vida, um David Leonardo, a casa estava lotada. Ele vai fazer você dar o melhor de si, você sai chorando. Oh, meu Deus do céu. Não estou dizendo que eles também não tragam uma palavra mais... Mas, irmão, hoje a coisa está bagunçada. Pastor, você já ouviu? Nunca ouvi uma mensagem de Brunet nem de Leonardo. Nada contra. Quem está entendendo, meu amado irmão? É que a gente só quer ouvir pensando em nós, na nossa vida pessoal. Mas as pessoas vão desviar os ouvidos da verdade voltando para fábulas. Curve a tua cabeça, eu queria orar nessa manhã. Um tecladinho aí, varão, pelo menos para dar uma amenizada. Você me abandonou hoje. Sei que você estava nos Estados Unidos. Senhor, foi proposital fazer esse mês da reforma. E com o tempo a gente vai construir uma comunidade apaixonada pelas Escrituras Sagradas. Toda a comunidade, Senhor, envolvida com o que a igreja propõe. O Senhor levantou a comunidade Ágape. Nós não somos uma igreja melhor do que as demais. Todas as igrejas têm as suas características e particularidades. Mas cada igreja o Senhor levantou com um propósito, para um objetivo, todos dentro da palavra, mas com maneiras e viés diferentes. E a Ágape é uma dessas, Senhor. E não tem como eu fazer parte de uma comunidade e não acreditar no que a comunidade propõe. E a maneira que eu falo que creio na comunidade é quando eu me engajo com aquilo que a comunidade propõe. Os eventos que a comunidade propõe, os cultos que a comunidade propõe. E andando de acordo, primeiramente, com a tua palavra e com o regimento que a igreja propõe, a qual eu quis fazer parte. Porque a gente quer ser uma igreja relevante, uma comunidade relevante. Mas enquanto eu for pastor desta igreja, enquanto o Senhor deixar nas minhas mãos o cetro, enquanto eu for o pastor presidente desta igreja, eu não vou cansar de convocar a igreja e a liderança para o aprendizado da tua palavra. Espero que o próximo que virá, que for o pastor presidente da igreja, porque essa igreja vai crescer, que ele se dedique da mesma forma e faça melhor do que nós fizemos. Mas eu queria te agradecer por esse grupo de pessoas que está conosco, um grupo muito sério, Pai. O que me deixa animado é ver uma comunidade animada, dedicada, todo mundo trabalhando para a visão. Mas para a gente ir mais longe, Senhor, a gente precisa ter muito mais respeito pela Tua palavra. Desperta esse irmão para ter compromisso com as Escrituras, para trazer os seus filhos para EBA, para aprender a palavra, para que sejam filhos não presas, levadas, carregadas de pecado e várias concupiscências, não, mas são pessoas que cuidam da doutrina. Por mais que tenham 10, 12 anos, mas dá um bom testemunho na escola e sabe de quem os tem recebido. Deus, guarda os nossos filhos, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda todos que aqui estão, Senhor. É a nossa oração e a gente faz em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Você pode dar glória. A pastora Lídia pode subir para cá. Tem 2 livros que eu quero deixar indicados para vocês. Justo Gonzalez, História Ilustrada do Cristianismo. 2000 anos de história. Maravilhoso. Alimento saudável. Algum obreiro pode pegar para mim? Colocar ali embaixo, fazendo favor? Esses materiais aqui.
preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder.